Olá, esta é mais uma edição do Cresce Informa. Caixa realiza o terceiro feirão da Casa Própria. A Caixa Econômica Federal realiza entre os dias 24 e 27 de maio a terceira edição do Feirão da Casa Própria em São Paulo. O evento acontecerá no Expo Center Norte, no Pavilhão Azul, a partir das 10 horas. A expectativa é que o evento deste ano supere os realizados anteriormente, já que o banco tem o desafio de aplicar o maior orçamento de habitação de sua história. São 17,4 bilhões de reais, dos quais 12 bilhões são destinados a operações com pessoas físicas em todo o país. Com os feirões, surgem excelentes oportunidades de negócios, pois o evento reúne em um único espaço diversos agentes da cadeia da habitação, como construtoras, corretores, cartórios, além dos técnicos da Caixa, responsáveis pela análise e liberação de financiamentos. O primeiro feirão, realizado em 2005, recebeu um público de mais de 350 mil visitantes, responsáveis por 4.363 contratos de compra de imóveis, movimentando 261 milhões de reais. No ano passado, 14 cidades foram beneficiadas com os feirões e mais de 540 mil pessoas passaram pelos locais. Foram 8.338 aquisições, totalizando 374 milhões de reais. E as agências da Caixa finalizaram 40.975 propostas de financiamento no valor de 1,92 bilhão. Para este ano, além de São Paulo, o banco vai organizar seus feirões em Brasília, Porto Alegre, Salvador, Recife, Belo Horizonte, Curitiba, Uberlândia, Rio de Janeiro e Fortaleza. Bancos já financiam imóveis sem comprovação de renda. A parcela da população que não tem carteira assinada, mas pede empréstimos, engloba desde camelôs até médicos e advogados. Hoje, outros documentos já estão sendo aceitos, pois o que importa é quanto o cliente ganha. A Caixa Econômica Federal dispõe de um financiamento de imóveis sem apresentação do comprovante de renda. Basta a pessoa comprovar seus ganhos através de aluguel, telefone, declaração de imposto de renda e extratos de outros bancos que serão aceitos. Missa em celebração à Lei 6.530 é realizada em São Paulo. No último dia 12, o Cresce São Paulo organizou a celebração de uma missa em ação de graças pelo aniversário da Lei 6.530, que regulamentou a profissão de corretor de imóveis no país. No evento, além de diversos profissionais, estiveram presentes o presidente do Cresce São Paulo, acompanhado por diretores e conselheiros da entidade. A missa contou ainda com a participação do coral lírico da casa, que entoou todos os cânticos da celebração. Cresce faz homenagem às mães. No dia 14 de maio, o Conselho Regional prestou homenagem ao Dia das Mães com uma palestra a todas as corretoras. Rose Nogueira, presidente do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana, falou sobre os direitos conquistados pelas mulheres ao longo da história, destacando a questão do mercado de trabalho e da discriminação que ainda existe em diversos segmentos. Bom, o perfil da mulher, principalmente brasileira, mudou muito, sim, ao longo do século XX. Nós entramos no século XX com a mulher sem nenhum direito, inclusive a escolaridade. Era muito comum ouvir dizer, principalmente das famílias tradicionais, que as mulheres não deviam ir à escola para que não pudessem depois se corresponder amorosamente. Uma coisa ridícula que faz parte do nosso comportamento, historicamente. E a gente entra no século XX com as leis considerando a mulher ainda relativamente capaz. Só em 1963, se não me engano, é que as mulheres conseguiram trabalhar, viajar e comprar imóveis sem autorização do marido. A principal conquista da mulher foi a autonomia para poder trabalhar. A principal conquista da mulher foi poder ter uma independência econômica para poder garantir uma independência de espírito. Agora,
Isso independente dela ser casada, solteira, boa filha, tanto faz, não é? Mas a possibilidade de ser independente, essa é a grande conquista da mulher, de ser um ser humano integral. Eu queria lembrar que aqui no Brasil, 29% das famílias são chefiadas por mulheres. Então, essa é uma coisa importantíssima que nós temos que pensar muito seriamente, e isso acontece principalmente nas classes menos favorecidas, nas mais pobres, onde a mulher arca com o encaminhamento dos filhos, com o sustento da casa, com o ônus de ter que arrumar a moradia, o que é muito difícil, vocês conhecem essa situação muito bem, e alguns governantes, como o ex-governador Mário Covas, já falecido, tiveram o bom senso de entregar, quando se tratava de casa popular, entregar a chave para a mulher. Não é? Porque o que nós vimos também ao longo do tempo é a mulher mesmo subjugada, a mulher espancada, a mulher que sofria violência, a mulher que via violência com os filhos dentro de casa, não poder arredar pé dali, porque senão ela perderia todos os direitos sobre os filhos, sobre o imóvel e tudo. Mas essa é uma luta que as mulheres ainda têm que continuar. Acompanhe agora os eventos e palestras da semana. Antônio Chaves ministra palestra sobre o uso racional da água no dia 21 de maio em Presidente Prudente e no dia 25 em Diadema. Também no dia 21, Jair Francisco de Andrade Pinheiro debate a respeito do marketing na vida do corretor de imóveis em São Paulo. E na sede do Cresce São Paulo, os corretores habilitados se preparam para o Feirão da Caixa com treinamento oferecido pelo Conselho Regional. Praia Grande recebe no dia 22 de maio o palestrante Carlos César Pinheiro da Silva para falar sobre os aspectos polêmicos da lei de loteamentos interessantes ao corretor. No dia 23, a Quarta Nobre traz Celso Martins Fontana, que explanará sobre o racismo e tratamento desigual na corretagem de imóveis. Em Marília, Hildebrando Paulino de Moraes fala sobre os documentos necessários à escritura pública no dia 23. No dia 24, Marcelo Galante discute a questão de como lidar com as emoções no mercado de trabalho em Rio Claro e Ricardo Gonçalves aborda a avaliação imobiliária em Campinas. Marcos Sintra estará presente em Araraquara no dia 25 para falar sobre reforma tributária e imposto único. Delegados da Zona Oeste recebem credenciais na sede do Conselho. Os delegados distritais e o responsável pela seccional da Zona Oeste foram diplomados durante cerimônia realizada no Cresce São Paulo no dia 15 de maio. Na ocasião, o presidente José Augusto Viana Neto ressaltou a importância deste trabalho voluntário realizado pelos profissionais, destacando a contribuição que se reflete em toda a sociedade. Nós estamos nos colocando na posição de empregado de todos os colegas, porque estamos responsáveis por um setor. Eu não ganho nada para isso, mas eu acho que nós ganhamos mais do que o funcionário mais bem pago do Cresce, porque a satisfação pessoal é uma coisa que não tem preço, a realização. Aí quando você vê o resultado do seu trabalho, ou do trabalho do teu conjunto de colegas, dando melhores condições para a sociedade, para terceiros, é uma satisfação muito grande. O novo delegado seccional da Zona Oeste, Nilton Salva, disse estar orgulhoso por esta nova missão em sua carreira como corretor. Eu vejo que é o momento de toda a cooperação e colaboração dos participantes nessa empreitada. Embora ela é nova, dando uma sequência ao que nós já semeamos e plantamos na gestão anterior. E com isso eu espero poder contar com toda a participação e colaboração dos nossos novos delegados que aqui hoje estão presentes, para que dinamizaremos um trabalho à altura e à correspondência para com o Cresce. Casas ambientalmente responsáveis viraram o sonho de arquitetos e engenheiros, mas é importante distinguir projetos sérios dos oportunistas.
Em tempos de mudanças climáticas e escassez de recursos naturais, as casas verdes ressurgiram como uma esperança de reduzir o nosso impacto no planeta. Mas como definir a moradia que causa menos impacto? Um grupo de arquitetos, construtores e engenheiros que vendem empreendimentos com selos verdes criou em março o Conselho Brasileiro de Construção Sustentável. O objetivo é trazer ao país uma certificação com parâmetros mínimos para que uma obra seja considerada de menor impacto. Um dos principais requisitos da futura certificação é o uso eficiente da energia elétrica dentro das residências. Outro fator importante para ganhar o futuro selo do Conselho é evitar o desperdício de água. E para tal, uma das soluções mais baratas é a implantação de um sistema de reutilização da água usada nos chuveiros, lavagem de roupas e descarga. O uso racional da água é imprescindível para manter a vida no planeta. Reutilização de água é uma das melhores estratégias à disposição da população mundial para combater a escassez do líquido, que a cada ano se torna mais caro e raro. Nas empresas, o processo de reutilização de água é uma tecnologia que pode reduzir em até 70% o consumo deste insumo. Vale lembrar que o estado de São Paulo possui aproximadamente 130 mil indústrias e somente cerca de 25% reciclam a água. Condomínios residenciais e comerciais, inclusive shopping centers, que demandam um grande volume de água, também podem se beneficiar com a sua reciclagem. O reuso pode gerar uma economia nas contas de água e esgoto superior a 25%. Os gastos com água e esgoto já são hoje o terceiro maior custo nos condomínios, somente menores que os gastos com pessoal e energia elétrica. De acordo com o administrador de empresas Antônio Chaves, se não houver uma preocupação mundial a esse respeito, corremos o risco de não dispormos de água em um futuro bem próximo. O reuso de água, antes de mais nada, é uma maneira saudável, né, de se economizar esse precioso líquido nas residências, nas empresas comerciais, prestadores de serviço, restaurantes, lanchonetes ou coisa parecida, e também a nível industrial. A nível industrial é mais abrangente, porque a quantidade que se utiliza, não é, de água em qualquer processo de transformação, manufatura, coisa parecida, se utiliza água em abundância. E, logicamente, não só para descontaminá-la, para poder voltá-la aos mananciais, tem que ser tratada, e muitas vezes esse tratamento torna a água já novamente utilizada pela própria indústria, não precisando recorrer ao abastecimento do fornecedor. Bom, mas a nível doméstico, só para se ter uma ideia, uma máquina de lavar pequena, 1 ou 2 enxágues já vão de 10 a 15 litros d'água no mínimo, que essa água pode ser aproveitada para lavar quintais, para lavar a frente da casa, não é? E a maioria do pessoal faz o quê? Joga esta água no esgoto, não só contaminando mais o esgoto com dejetos, com sabão, com o resto de espuma, etc. e tal, mas não utilizando esta água para esse uso que eu falei e principalmente se utilizando de mais água boa para sujá-la, lavando um quintal, lavando um passadiço ou coisa parecida. O bom senso na utilização, no reuso, não precisa ser muito sistemático, não é? Só o reuso da água de lavagem de roupas, não é? Se tiverem a possibilidade já de fazer uma pequena infraestrutura para captar um pouco da água de chuva, das calhas, das áreas cobertas, eu garanto no mínimo de 15% a 20% de economia na demanda mensal de metros cúbicos em uma família média de 4 pessoas. Você sabe o que fazer com seus aparelhos eletrônicos sem uso? Consertar, revender ou repassar para algum amigo nem sempre são soluções fáceis de serem dadas para os velhos celulares, computadores ou aparelhos de som que muitas pessoas têm em casa. E ao optar por jogá-los no lixo, talvez muitos não saibam que podem estar causando sérios prejuízos ao meio ambiente. Uma alternativa para aqueles que acumulam aparelhos eletrônicos sem uso seria a doação a instituições de caridade, permitindo aos menos favorecidos a inclusão no mundo digital. Um celular jogado no lixo contém chumbo, que pode danificar o sistema nervoso e sanguíneo.
Além disso, componentes de pilhas e baterias têm altos níveis de chumbo, mercúrio e cádmio e nunca devem ser descartados e sim recolhidos pelos fabricantes. A venda de equipamentos usados também pode ser uma opção, já que diversas lojas de eletroeletrônicos os aceitam como desconto na compra de outros novos.